Todas. Meu nome é Camila, ela é a Kátia, nós somos supervisoras da SEASA da Alimentação Escolar. E a nossa estação aqui hoje vai falar sobre alimentação infantil. Quem aqui trabalha em creche? Bastante até, né? Mas assim, mesmo para quem não trabalha em creche, no estado, ou EMF, tudo que eu vou falar aqui, que a Kátia vai falar, é conhecimento, né? E é importante saber que todas essas informações, elas são referências do Guia Alimentar para a População Brasileira, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial da Saúde. Então, são informações de referência sobre a alimentação infantil que a gente vai passar para vocês e que de repente vai servir para alguém que conhece uma vizinha que está grávida, que vai ganhar bebê, ou vai ser vovó, ou titia, né, ou mamãe. Tem várias gestantes aqui hoje, tá? Então eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o melhor alimento do mundo, na opinião de vocês? Isso aí. Leite materno, parabéns. Por que o leite materno? Porque ele é um alimento único. Ele é o primeiro alimento, né, que a criança tem um contato na vida. Ele é um alimento vivo, dinâmico, né? Então ele é capaz de se transformar de acordo com a necessidade da criança. Para vocês terem ideia, o bebê prematuro, a mãe desse bebê vai ter um perfil de leite com mais gordura, com mais proteína, porque esse bebê precisa ganhar peso rapidamente, se recuperar. Assim como a mãe de um bebê que está doentinho, né, com alguma resfriadinha, alguma virose, vai ter um perfil de anticorpos diferenciado para ajudar a combater, né, esse problema. Então, ele consegue se adequar e se modificar de acordo com a necessidade de cada criança individualmente. Sem contar, gente, que ele é gratuito, né? Você não tem que aquecer, ele vem em temperatura ideal, né? Ele já está ali prontinho, então não suja a louça, não tem que misturar fórmula, nem nada. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente quer incentivar, né, que as mães amamentem os bebês por o maior tempo possível. Então, a recomendação é que a criança seja amamentada até o 6º mês de vida, exclusivamente, quer dizer que não precisa de água nem de nada, né? E, se possível, estender essa amamentação para até 2 anos ou mais, né? De tão importante, significativo que é o leite materno. E nas creches, existe uma questão assim, a mãe, né, vai voltar ao trabalho muitas vezes e a primeira coisa que ela pensa, vou ter que desmamar, né? Não precisa. Então as creches, elas estão preparadas para receber a mãe, a criança, né? Se a mãe quiser continuar o aleitamento, ou indo até a creche para amamentar, ou ordenhando o leite, retirando o leite para mandar para a escola, nós temos protocolos para isso. Então, assim, conhece alguém, tem alguma amiga, alguma vizinha que está com bebê e vai precisar colocar na escola e está pensando em desmamar, a gente já sabe falar, não, amiga, não precisa, né? Vai lá na creche, conversa com a nutricionista, se orienta, né? Porque quanto mais tempo esse bebê tiver o leite materno, melhor vai ser para ele. E para a gente também, né? Porque dá menos trabalho criança doente na escola, não é verdade? Estudos mostram, gente, que a criança, quanto mais tempo ela é amamentada, que são crianças mais inteligentes, são crianças que têm menos chances de terem algumas doenças, de ficarem obesas. Então é muito legal, eu gostaria assim que vocês fossem disseminadores dessas informações que eu estou passando, tá? E aí, então, até o 6º mês, só leite. Mas não tenho leite, não podia amamentar por algum motivo? Fórmula infantil, né, que a gente tem nas creches, enfim. Independente do tipo de aleitamento, a alimentação complementar, que é o que vem depois, só a partir do 6º mês. Só a partir do 6º mês. Mas Camila, entrou um bebê na minha creche com 4 meses e a mãe falou que já dá arroz e feijão e que pode dar comida sem problema. Eu vou dar? Não.
Eu tenho que ter um laudo, pelo menos um atestado médico, falando que essa criança já pode comer alimento semissólido, pastoso, porque até o 6º mês, o corpo dela ainda não está preparado para receber alimentos mais sólidos, né? Então, ao 6º mês, ela tem maturidade neurológica, motora, digestória, para começar a receber esses alimentos. Antes, não. Uma das questões, por exemplo, são os sinais de prontidão, que a gente chama. Então, tem alguns sinais que mostram que a criança está apta, e é a partir do 6º mês que eles começam a aparecer. Um deles é a sustentação de tronco e pescoço. Então, imagina, a gente vai dar comida para aquele bebê molinho ainda, que nem consegue ficar retinho, né? Pode ter uma obstrução, pode haver engasgo, enfim. Então, só a partir do 6º mês. E a partir do 6º mês, a gente começa a alimentação complementar. Complementar por quê? Porque ela é complementar ao aleitamento materno, certo? E como deve ser feita essa alimentação? Então, as recomendações que nós temos é que desde o início ela seja assim, ó. Os alimentos em forma de purê, depois vocês vão vir aqui ver, tá? Então, os alimentos em forma de purê, consistência pastosa, de forma que não escorregue da colher, né? Então, tem que ter já essa textura. E todos os grupos de alimentos. Então, aqui eu tenho carboidrato, verdura, carne, legumes, tá? Por quê? A questão da consistência vai auxiliar na mastigação. Então, essa criança, ela nunca mastigou, né? Ela só mamou no peito ou na mamadeira. Então, ela precisa aprender a mastigar, né? E se a gente continuar, né, vou começar a dar comida, mas vou dar só líquido, sopinha, bem batidinha, ela não vai ser estimulada, né? E a mastigação, ela é importante porque ela auxilia na oclusão dos dentes, então ela vai fazer com que essa criança tenha os dentes melhores, a dentição de forma mais correta. Ela é responsável pelos movimentos mais refinados da fala, então ela interfere até nesse processo de fala. Vai ser uma criança que articula sons, palavras melhores. Por quê? Porque ela tonifica e fortalece os músculos da face. Vai ser uma criança que não vai ser um respirador oral, que é aquela criança que respira pela boca, né, que traz vários problemas para a saúde respirar pela boca, traz inflamações, infecções como sinusite, rinite. Então, a mastigação, ela traz muitos benefícios, e a gente só consegue atingir esses benefícios quando a gente começa a alimentação complementar com os alimentos pastosos, amassados com o garfo. Então, a gente não pode usar mixer, liquidificador, né? Tem que ter uma textura. E quando a gente oferece alimentos dessa forma que eu mostrei para vocês, né? Tudo separadinho, a criança, ela começa a identificar textura, sabor, cheiro, cor. Então, é atrativo para a criança, né? Então, essa é a recomendação que nós vamos seguir a partir desse ano, que a Kátia vai explicar direitinho para vocês com relação a algumas mudanças que vão ter no cardápio do AG1, tá bom? Que é o berçário. Então, pessoal, como a Camila falou, a alimentação complementar ela é extremamente importante quando nós ofertamos para a criança de forma adequada. Então, a partir deste ano, nós temos algumas adequações. E reforçando o que a Camila falou, todas as adequações, todas as informações que nós passamos para vocês está relacionado com a legislação, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial da Saúde, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Então, este ano, teremos as adequações que serão o seguinte. Primeiramente, o cardápio do AG1 e o cardápio do AG2. Então, AG1, crianças até 1 ano, AG2 a partir de 1 aninho até 3 anos. Os 2 cardápios serão iguais. Eles serão os mesmos alimentos com pequenas alterações. Então, essa vai ser a primeira modificação. A segunda adequação é que o AG1 não terá adição de sal. Então, a AG2, a partir de 1 aninho, pode colocar o sal na quantidade de acordo com o receituário padrão. O AG1, não. O AG1 não vai ter sal.
E a terceira adequação é o que a Camila acabou de mostrar para vocês. Não teremos mais aquela papa toda misturada que nós tínhamos, que eram todos os alimentos, mas tudo misturado, amassadinho. Vamos oferecer para a criança o prato com os alimentos separados. Por quê, Kátia? Reforçando o que a Camila disse, para que a criança ela possa aprender a partir dos 6 meses, desde bebezinho, os hábitos alimentares saudáveis. E o que seria cada alimento? O que é uma cenoura, a cor da cenoura, o que é a beterraba, a textura, o gosto, né? O cheiro. Se colocarmos a papinha toda misturada com todos os alimentos, vai ter somente uma textura, um cheiro e um sabor. Mas quando nós ofertamos dessa maneira para as crianças, o que acontece? Elas começam desde pequenininho a entender e aprender o que é cada alimento. E a probabilidade de ser uma criança com menos seletividade. Exatamente. Então, assim, quando a criança, nós misturamos tudo, a probabilidade dela ser seletiva, né, com alguns alimentos futuramente é maior. Quando nós ofertamos desde bebê tudo separado para ela entender o que é cada alimento, né, compreender, né, tudo, todas as texturas, sabor, odor de cada alimento, então ela vai ser uma criança que não vai ser tão seletiva, entendeu? A probabilidade de ser uma criança menos seletiva é maior, tá bom? Então, o cardápio desse ano terá essas modificações. Não terá sal no AG1, vai ser o mesmo cardápio, AG1 e AG2, e também o porcionamento para o AG1 vai ser separado e não mais tudo juntinho, né, amassadinho, tá? Lembrando que tanto para o AG1 quanto para o AG2, como vocês vão fazer a mesma preparação, vai fazer a carne para o AG1 e para o AG2, porque é o mesmo cardápio. Tem que ser tudo muito bem cozidinho para poder amassar, tá? E é muito importante, pessoal, as crianças, elas têm fases. Após os 6 meses, com a introdução da alimentação complementar, elas têm fases, elas passam por 4 fases. O alimento, hoje, a criança começou a se alimentar hoje, é bem cozidinho, amassadinho, né? Com 7, 8 meses, às vezes, tem criança que já não é mais amassadinho, pode ser com uns 8 meses, pedacinhos bem pequenininho. Lá com quase 10 meses, e vai mudando as fases da criança. Bem amassado, depois com uns pedacinhos, pedacinho maior, até chegar no formato do pratinho com os pedacinhos maiores, igual a G2. E quem entende qual é a fase que a criança se encontra, são os monitores, educadores, eles que estão ali, né, todos os dias com a criança, vendo o desenvolvimento dela durante o dia ali, o tempo todo. Então, quando vocês forem começar a preparar esse cardápio, vai iniciar as aulas, nós orientamos o quê? Conversem com a equipe do berçário, converse, faça o diálogo com a equipe gestora, para verificar quantos aluninhos tem no berçário que come a papinha. Então, na escola da Maria tem 2 salas de berçário, e as 2 salas de berçário só tem um aluninho de 6 meses, os outros 7,5, 8, 9 meses, e eles, a gente conversou ali com o pessoal e percebemos que eles já comem bem picadinho, pequenininho, mas não precisa amassar, eles já comem os pedacinhos pequenininho, tranquilo. Vocês vão preparar tudo bem cozidinho, pequenininho, pedacinho. Vai fazer o porcionamento no prato e entregar para a equipe do berçário. Mas, Kátia, a minha escola não. Conversamos e ali tem 2 salas, que cada sala tem de 10 a 15 bebês que comem papinha. Então, amassadinho, tem 6 meses. O que vocês fazem? Conversa então, conversamos e é dessa forma, tá? Vai ter muitos bebês que comem papinha. Quando vocês terminarem de preparar o alimento, por exemplo, que vocês prepararam o feijão,
já tira a porção do berçário ali, num bol, numa assadeira, né, numa panela, e já amassa e porciona já amassado esses 10, 15 pratos. Por quê, meninas e meninos? Lá dentro da sala de aula, vocês acham que se vocês enviarem os alimentos ali, tudo pedacinho pequenininho, 15 pratos, os educadores vão ter tempo de amassar alimento por alimento, 15 pratos, para os 15 bebês que comem amassadinho? Não, eles não vão ter tempo. Por isso que nós orientamos vocês a dialogar com o pessoal do berçário, assim que iniciar as aulas, para ver quantos bebezinhos tem que comer a papinha. Se tiver um bebezinho só que come a papinha, um em cada sala, pode mandar ali os pedacinhos pequenininhos e o próprio educador, ele vai lá e amassa para a criança. Não tem problema. Mas se tiver 10, 15, é mais fácil vocês ajudarem eles. Então, tirou, acabou de fazer ali o arroz, pega uma escumadeira, a porção do berçário, essa porção dá para os 15 bebês. Amassa ali com a escumadeira, depois, se precisar, amassa um pouquinho com o garfo, né? Que tem que ser bem amassadinho, e já porciona. Vocês entenderam? Então, é tudo questão de diálogo com a direção, diálogo com a equipe do berçário, para ver quem vai amassar, quem não vai. Hoje a gente precisa... Eles amassam na minha escola, mas hoje faltou 3 monitor, a gente vai ajudar elas. A gente já vai mandar ali os 3 pratinhos já porcionado e amassadinho. Não precisa pegar o prato, porcionar e depois vocês na cozinha amassar cada prato, cada alimento. Não. É aquilo que eu disse. Tira, acabou de fazer a carninha, tira ali, já tem a porção do berçário. Tirou ali a porção do berçário, vocês já deu uma amassada ali. A Camila, quando ela fez a carninha, essa semana, ela já foi na própria panela, já foi, né, triturando com o garfo ali, e aí já porcionou bonitinho, facilitou o pessoal, ok? Isso. Essa questão da amostra, nós estamos até semana que vem, a informação vai chegar para vocês adequadamente. Que essa semana, como teve treinamento, não conseguimos alinhar com a nossa equipe, que tem quase 40 nutricionistas. Então, tudo é conversado entre todas, cada uma, né, coloca a sua opinião, vê qual é a melhor forma para vocês e para as crianças também, o que segue legislação, o que vai se adequar melhor. Então, nós vamos alinhar essa questão da amostra, que nós tivemos essa dúvida também em outra turma. Nós vamos alinhar essa semana, até amanhã, para poder passar a questão da amostra. Se vai ser a amostra separada do berçário e do AG2 ou não. Então, a gente vai alinhar tudo relacionado à legislação, tá bom? Posso dar uma dica? Uma dica sim, né? Vou compartilhar uma experiência com vocês, que a Carol estava com a gente nesse processo de produção. Então, nós participamos aqui, elaboramos uns 5 cardápios diferentes, né? Um dia da semana, um por dia da semana, mas com alimentos idênticos. Então, a G1 e a G2, a gente consegue preparar tudo junto, na mesma panela, sem nenhuma dificuldade, com exceção do arroz que a Kátia vai explicar. Mas quando a gente tira a comida, acabou de fazer da panela, ela tá muito molinha, igual ela falou da carne. Se eu deixar esfriar a carne e depois para desfiar, não fica mais difícil? Então, assim, não foi trabalhoso para nós tirar o macarrão já bem molinho e amassar, o arroz já bem molinho e amassar. E lembrando que o bebê que está começando a se alimentar, é uma colher de sopa de cada alimento no máximo. O que cabe no estômago dele é de 2 a 3 colheres de sopa, e vai evoluindo, mas também para não muito mais que isso. Então, são porções pequenas, ninguém vai ter que ficar igual em estado, né, que a gente faz panelão de arroz, ficar amassando aquele panelão de arroz, tá? Então, só para vocês entenderem que não foi um processo difícil, foi muito fácil, aqui foram muitas preparações, então a gente levou o dia inteiro, mas que foi, assim, tranquilo de fazer, de preparar, tá? Aí, meninas e meninos, o seguinte, além, né, da questão do porcionamento que deve ser feito, né, o porcionamento não tudo misturado, lembra que eu falei do sal
que não vai ter o sal. Então, Kátia, como que foi feito? Nós fizemos o mesmo, vou dar exemplo de um alimento para vocês. Então, por exemplo, fizemos a carne do estrogonofe, que é um pouco mais elaborado. Fizemos a carne do estrogonofe para os 2 agrupamentos. Aí, quando estava pronto, porque essa preparação da carne foi normal, temperos naturais, óleo, tudo normal, exceto sal. Quando ela já estava preparada, pronta, exceto o sal, tiramos a porção do AG1 e finalizamos com sal, molho branco, molho de tomate. Então, isso para todas as preparações, exceto o arroz, que foi o único que nós não conseguimos fazer na mesma panela para os 2 agrupamentos. Então, tem que ser uma panelinha ali pequenininha para a quantidade de aluno do AG1 e uma para o AG2. Tudo bem, meninas? E além dessa questão do sal, Kátia, vai ser o mesmo cardápio igualzinho. Só não o sal, né, que vai ser só para G2 e porcionado. Tem alguma diferença? Tem pequenas alterações, igual eu falei do estrogonofe. Então, tirou só a carninha para o AG1. A G2 fez a preparação do estrogonofe normal. Aí, por exemplo, se for panqueca para o AG2, nós vamos utilizar o quê? Só a carninha. A gente prepara a carninha, bonitinho, pronta, tira a G1, adiciona sal para o AG2, finalizou e aí finaliza a panqueca. Recheia a panqueca. Lembrando que quando for verdura, a G2 pode ter verdura, folhas, crua. A G1 não pode. Então, quando tiver, pode ser que tenha no cardápio lá, couve refogada para o AG1, couve ensalada para o AG2. Mas pode ser que tenha algum dia que o cardápio esteja igual para os 2. Couve refogada para os 2. A única coisa que não vai acontecer vai ser couve ensalada para os 2, porque a G1 não pode com folhinha crua, porque eles engasgam. E sempre que for preparar a folha, como? Antes de refogar, bem picadinha, porque depois a gente não amassa com o garfo, certo? Lembrando que antigamente não tínhamos, né, até o ano passado, não tínhamos a inclusão no cardápio de alimentos potencialmente alergênicos. O que é isso, Kátia? Ovo inteiro que tinha, vocês ofereciam para o AG1 somente a gema, não a clara, peixe, carne suína. E a partir desse ano vai ter. Mas por que, Kátia? Vocês decidiram colocar? Não, isso é legislação. Tudo que a Camila já falou em questão dos órgãos, Sociedade Brasileira de Pediatria, o guia, né, a Organização Mundial da Saúde, todos indicam que esses alimentos potencialmente alergênicos, que pode dar alergia na criança, devem ser inseridos na alimentação dela assim que ela completa 6 meses, que se inicia a alimentação complementar, certo? Então, se retardarmos, né, essa inclusão, essa oferta para as crianças, aí sim elas podem desenvolver alergia lá na frente. Então, precisamos ofertar para que o corpo acostume e evite possível alergia. Então, o que vai acontecer? A G1 vai ter peixe, vai ter ovo inteiro, vai ter carne suína. Não se assustem. Não é de agora, já faz alguns anos que isso já é informado na legislação. É que nós não tínhamos colocado ainda. Assim como nós não tínhamos incluindo ainda esse formato de apresentação para o AG1. Antes era tudo misturado, não era? Agora vai ser tudo separado por tudo aquilo que a Camila falou. Apresentar para o aluno os alimentos separados para que a criança possa entender o sabor, odor, a textura de cada alimento. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que é um processo de aprendizado. Essa criança, ela nunca teve contato com o alimento, ela está aprendendo. E o primeiro ano de vida é o ano que a criança mais se desenvolve. Então, é o momento mais oportuno que a gente tem de trabalhar essa questão de hábitos saudáveis, né? Esses hábitos alimentares saudáveis, que com certeza vão perdurar pela vida adulta e vai ser um adulto com menos chance de desenvolver doenças, menos chance de ter, né, vários problemas de saúde. Então, vão ser adultos mais saudáveis. O nosso intuito é esse. E complementando o que a Camila falou, precisamos ofertar uma alimentação adequada para as crianças, da melhor forma possível, e nós não trabalhamos sozinhos.
Equipe Ceasa precisa da base, que precisa da equipe da cozinha, que precisa da equipe gestora, que precisa do pedagógico, e assim o pedagógico precisa da Ceasa, que precisa da equipe gestora, da base. Vocês entenderam que são equipes diferentes com o mesmo objetivo? Atender da melhor forma possível as nossas crianças. Então, por isso que nós estamos orientando vocês a trabalhar, conversar com o pedagógico e falar quantos bebês nós temos, vamos alinhar como que vai ser feito, precisam da nossa ajuda? Hoje faltou o pessoal da cozinha, vocês podem aí amassar? Tudo é alinhado, tudo é conversado, porque o nosso objetivo sempre é o mesmo. Independente se estamos na cozinha, na sala, no escritório, o nosso objetivo é que o alimento chegue para as crianças dessa forma. Então, precisamos trabalhar a questão do diálogo ali entre todos, para que nós possamos formar uma única equipe e o alimento seja ofertado para a criança da melhor forma possível. Então, eu sempre deixo uma frase: ninguém é alguém sozinho. Sempre podemos caminhar um tempo sozinho, mas chega uma hora que o fardo ele começa a ficar pesado, né? E quando nós temos a ajuda da nossa equipe, de outras equipes, o resultado ele será melhor. Então, finalizando aqui para vocês essa parte, gostaríamos, né, que vocês alinhassem com o pessoal da escola para que a alimentação das crianças a partir desse ano seja dessa forma, da melhor maneira possível, nutricionalmente falando, e também a apresentação ser especial também, porque quando temos uma papinha tudo junto, a criança muitas vezes ela não vai ser estimulada, é tudo junto, mesmo sabor e odor. Quando é separado, nós temos vários sabores, consistência, odor, é mais atrativo, mais colorido.